Olá, amigos. Eu aqui mais uma vez para poder falar do nosso Vascão, que ontem, por sinal, jogou muito bem. É o Vasco de... Todo mundo sabe que o Fluminense é o melhor time do Rio, talvez um dos melhores do Brasil. Então, e o Vasco, ele, cada dia que passa, está melhorando. O Vasco, ele, clássico, ele joga bem. Quando é time pequeno, ele não joga muito bem, não. Então, foi o caso do Bahia, né? Então, o Vasco começou o jogo com o Léo Jardim, Puma, Robson e Léo. Piton na lateral esquerda. Aí já Rodrigo, Jair e Andrei Santos. Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. O gol foi feito por Pedro Raul e no segundo tempo o Vasco colocou Marlon Gomes, Figueiredo, Edmar e Aguinaldo. Então o Vasco ontem começou o jogo, começou o jogo, foi menos de um minuto, parece que foi 50 segundos, parece que o Vasco perdeu algum gol. Então todo jogo está acontecendo isso com o Vasco. O Vasco entra em campo e faz logo um gol no começo, que nem no Palmeiras fez dois, né? Então eu pensei assim, bem, o Vasco vai ganhar tranquilo esse jogo, mas esse técnico do Vasco, não é dizer que ele é ruim, ele é medroso. Se o Vasco começou bem e fez logo um gol, o outro time vai desesperar para correr para cima. Então vamos atacar. Não, ele recua o time. Então o Vasco jogou muito bem no primeiro tempo. O segundo, o Fluminense foi um pouco melhor. Aí algumas peças do Vasco começaram a cansar. Aí trocou, botou Aguinaldo, botou Figueiredo, que é só velocidade, né? Então eles saíram muito bem, todos os dois, o Aguinaldo e o Figueiredo. Então o Marlon Brando ele é mais assim, mais para toque de bola, né? Muita velocidade. Então o que acontece? O Vasco jogou bem. Eu pensei, eu como bom vascaíno, né, dizer, sabe que o Vasco foi melhor do que o Fluminense? Eu não estou dizendo isso, que ele foi melhor. Eu estou dizendo que o Vasco, eu pensei que o Vasco ontem fosse ganhar o jogo. Pelo volume de jogo que o Vasco mostrou no começo do jogo, eu pensei, o Vasco hoje vai ganhar esse jogo. O Fluminense parece estar meio cansado, está meio sem perna, e o Vasco vai aproveitar isso e vai ganhar o jogo. Eu me enganei, me enganei. Mas foi bom o jogo, foi bom, o Vasco empatou. Pelo time que o Vasco enfrentou, ontem aquele empate foi praticamente uma vitória para o Vasco. Como é que é? Então, se o Vasco jogasse contra o Bahia, o que jogou ontem, o Vasco tinha vencido o Bahia, ó. E outra coisa, o Vasco meteu duas bolas na trave. Aquela bola do Peck e a outra não lembro quem foi não. Pedro Raul, um deles ali jogou e pegou na trave também. Então, quer dizer, o Vasco, né, o jogo foi empate. Para o Fluminense, o time que eles têm, eles não gostarão, empatamos com o Vasco, etc. Então, vocês sabem que a torcida do Rio de Janeiro é toda anti-Vasco, assim, não vou dizer toda, mas aquela turma, né? Botafogo, Fluminense, piorou do Flamengo, tudo são anti-Vasco e torcem para que o Vasco caia de novo, tá? Então, eles têm que aprender, assim, o Vasco caiu e disputou. Agora tem time no Rio que caiu e não disputou, né? Então, a gente sabe disso, né? Então, o que acontece? O pessoal passar time grande não cai. Cai sim, caiu, só não disputou, que salvaram ele, né? Então, o que acontece? Mas falando do Vasco ontem em relação os jogadores do Vasco, conforme no antigo, do 1 ao 11, do goleiro ao ponta esquerda. Então, para mim, do lado do Fluminense, quem se salvou para mim, assim, não é que dizer que se salvou, que destacou mais, para mim foi o Cano e o Arias. Para mim, meu modo de ver do Fluminense. Agora, do Vasco, quem destacou, o melhor em campo para mim foi o goleiro do Vasco. Garrou muito. E também os outros dois do Vasco. Do Vasco teve 3 destaques. O goleiro, em primeiro lugar, que foi o melhor do jogo. Agora, em relação aos outros, foi o Rodrigo e Peck. Esse Rodrigo, cada dia que passa, ele melhora, sabe? Então, o Rodrigo e Peck jogaram bola pra caramba, mas jogaram muito. Então, quer dizer que, para mim, foi os 5 destaques do jogo.
Foi Cano e Arias do Fluminense, Peck, Rodrigo e o goleiro do Vasco, Léo Jardim. Então isso para mim, isso foi a minha maneira de ver. Tem pessoas que às vezes não gostou do Peck, não gostou do Rodrigo, gostou de outros, mas isso foi a minha visão, tá? Então a minha visão foi essa, e eu gostei muito desses cinco, os dois do Fluminense. Não é dizer que eu sou Vasco e vou dizer que os jogadores do Fluminense não jogaram bem. Jogaram bem, teve destaque. Quando tem, a gente eu acho que não é feio falar o destaque do adversário. Então, se tiver que falar, eu falo sem problema. Se não tiver destaque nenhum, eu não falo nada. Mas para mim foi Cano e Arias do Fluminense, Léo Jardim, Rodrigo e Peck do Vasco. Isso não quer dizer que os demais não jogaram nada. Não, nada disso. Jogaram bem, sendo que esse foi o destaque, né? E eu podia chegar aqui e dizer assim, não, o destaque foi o Pedro Raul que fez o gol. Não, não foi o Pedro Raul. Que às vezes nem sempre o destaque faz o gol. O goleiro do Vasco, ele foi destaque, ele salvou o gol. Então, quando o Peck pegou aquela bola no lado direito, que jogou por cima, ela foi morrendo assim, ó, bateu na trave e saiu. Aí o Alex Teixeira se enrolou com a bola, chutou para fora. Ele quase colado com o pau ali da baliza, né? A bola bate na canela dele e vai para fora. Esse Vasco mete 2-0 aí, ia ficar bem melhor, né? Aí, mas fazer o quê, né? Jogo é jogo, jogo é jogado, ele tem que, como mesmo a gente tem que aceitar derrota, empate e vitória. Então ontem o Vasco empatou, foi muito bom, melhor seria se o Vasco tivesse vencido, mas pior seria se o Vasco tivesse perdido. Então a gente vai torcer para o próximo jogo agora, fazer força para ganhar, né? Fazer força. Ontem foi o quarto jogo da rodada, assim, do campeonato, né? O primeiro jogo do Vasco foi contra o Atlético Mineiro, nós ganhamos de 2-1, né? Ganhamos 2-1. E depois o segundo foi Vasco Palmeiras, nós empatamos de 2-2, depois de estar vencendo de 2-0. O terceiro foi Vasco e Bahia. O Vasco perdeu, né, lastimavelmente de 1-0. O Vasco merecia ganhar. E ontem foi o quarto jogo, Fluminense e Vasco. O campeonato completo são 38 rodadas. Então, quer dizer, que restam 34 rodadas. Tudo pode acontecer. Quem está lá embaixo pode ir para cima, quem está em cima pode ir para baixo. Isso Hoje a pessoa está bem, faz tudo certo, amanhã ele amanheceu bem, faz tudo errado. Tem dia que o jogador entra em campo, ele faz gol contra, é igual esse cara que o Vasco comprou lá, que encheram a bola dele, comprou lá da parte da Argentina, ele fez um gol contra, depois ele fez pênalti, então não é o dia dele, mas um em cada jogo que ele fez isso, né? Então os 2 jogos ele entrou para baixo pra caramba, então tem que deixar ele lá na seca para ele aprendendo mais jogar bola, ver os brasileiros jogando bola para eles aprenderem. Então, amigos, olha, vamos torcer para que o próximo jogo do Vasco, o Vasco saia vencedor, tá? O Vasco, no momento, eu acho, minha maneira de ver as coisas, para mim, a melhor defesa do Rio, no momento, é a do Vasco e a do Fluminense. E entre os 4 grandes, a pior defesa para mim é a da Molamada, tá? Então, é a pior defesa. Só tem coroa, porque a Molamada é um time de master, só tem gente acima de 30. Tem uns 2 garotos aí que subiram da base, tudo pé duro, e o restante é tudo gente de 40 anos, 38, 39, só gente assim. Então não aguenta correr com a garotada, por isso que o Flamengo está caindo, tá? Então, amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vim aqui hoje só falar bem do Vasco. O Vasco, pelo jogo de ontem, mereceu falar muito bem dele, que o Fluminense, poxa, é um timaço. O Fluminense é um timaço. Então o Vasco encarar ele pau a pau ali, os dois, pau a pau, sem medo. Teve uma hora que o Vasco recuou um pouco, né? Deu até um pouco de medo. O Fluminense até empatou. O gol do Fluminense foi o bombeiro do zagueiro do Vasco. Ele podia chegar junto ali. Quando ele foi chegar junto, o cara do Fluminense tinha chutado. Então quando só tinha ele e o cara do Fluminense. Ele tá vendo que o cara tá solto.
Pô, chega mais para perto. Mas não, ficou distante, o cara rolou e ficou sozinho. E o goleiro do Vasco foi a única falha que ele teve para mim, foi aquela, que o Cano, quando chutou aquela bola, do jeito que veio, ele pegou, né? Aí foi para dentro do gol, o goleiro pegou, deu aquela espalmada pro meio do gol, ele tem que dar pro lado. Aí deu pro meio do gol, pegou o cara do Fluminense de frente e fez o gol. O nome dele é... Até esqueci o nome dele agora. Então, ele... Mas o jogo foi bom, nós não vamos chorar o leite derramado, o jogo foi bom, o Vasco empatou, tranquilo, subiu mais um ponto, fomos para, se eu não me engano, nós estamos, parece que no 8º lugar, se eu não me engano, 8º. A bala está lá embaixo, passou o 12º, 13º, por aí. Então, deixa ele por lá mesmo, não faz falta nenhuma. Então, amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Estou precisando muito. Então, fique com Deus, até o próximo vídeo.